as verdades do santuário, tá? Que é o seguinte: quando uma determinada igreja, seja lá qual for o rótulo que elas têm as suas doutrinas. De onde que essas doutrinas elas foram tiradas? Ah, está na Bíblia. Perfeito. Ótimo. Se está na Bíblia, e a Bíblia é uma só, e fala uma única coisa, por que há tantas igrejas tendo doutrinas diferentes? Então, aí tem versículo, tirei deste versículo. Só que esse versículo não é único, ele tem um contexto, e tem um contexto antes e depois. Além desse contexto, existem outros versículos na Bíblia, outros espalhados. Então, quando você tem um assunto e que ele, e dentro desse contexto, encaixando com os outros versículos que falam sobre a mesma coisa, se torna uma verdade. Porque se você pegar o único texto e criar uma doutrina desse texto, está errado. Erradíssimo. Imagina na Constituição brasileira a gente pegar o único texto da Constituição, joga fora o resto e você diz, agora eu vou viver em cima disso que está aqui. Está errado, porque a Constituição é uma só. Manual de igreja. Nós vivemos na nossa Constituição dentro de uma igreja, tem um manual de igreja. Se ficar manipulando um texto, está errado. Manual de igreja todo, que é a mesma coisa. Então, o erro grande está em você, em pegar isso que está aqui, tirar o contexto e trabalhar apenas no texto. Aí é um pretexto. Aí é um pretexto. Então, é isso que deveria ser, deveríamos trabalhar e deveria ser, porque se todas as igrejas fizessem isso daí, é uma igreja só, que essa é a igreja de Deus. Mas, ok, então nós vamos ver algumas verdades no santuário. Todas as verdades que nós temos, que nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos, elas estão trabalhadas nesta maneira, nesse geral. Além disso, todas essas doutrinas, se eles não estiverem dentro do santuário, é uma doutrina que é colocada de lado. Então, as nossas doutrinas estão todas dentro do santuário. Eu vou falar 5 delas, as mais polêmicas. Eu vou falar isso aqui, tá? Vamos orar então para abrir as nossas Bíblias. Tá? Pai amado, nós vamos começar mais um estudo e mais uma vez nós vamos estudar um pouco do santuário e um pouco das suas verdades que o Senhor colocou, ou que estão assim enraizadas dentro dos ensinamentos que o Senhor colocou no santuário. Peço, por favor, que o Senhor me use apenas como uma voz, ilumine os que estão ouvindo e os que vão ouvir nas mídias. Te peço em nome de Jesus. Amém. Tá? Esta que é a questão. Tá? Esta questão que está aqui, só por esse motivo, não é motivo dos adventistas do sétimo dia se orgulharem e dizerem, olha, nós temos a verdade, porque o povo de Israel fez isso. Deus chamou o povo de Israel para eles serem uma bênção para as nações, para as outras famílias. Isso está bem claro quando Deus fala para Abraão, e fala para Abraão e para a descendência deles, que eles seriam uma grande nação e as nações seriam abençoadas por elas. Mas eles se fecharam. E como é que eles iam evangelizar as outras nações se estavam fechadas? Não quiseram, impossível. Então aí Deus vai lá e diz, agora vocês vão se espalhar, tá, a força através dos cativeiros. Então você vai lá para o cativeiro, você vai fazer isso. Então quando eles se espalham no cativeiro, aí Deus dá um conselho, se espalhem, progridam, criem raízes e façam negócios. Porque através das bênçãos que eles teriam, as outras pessoas seriam abençoadas. E chamariam o povo para si. Foi assim que Deus chegou até Nabucodonosor, e Nabucodonosor se converteu por causa desse evangelho. Como
Depois do cativeiro, eles se fecharam de novo, não teve mais jeito, aí Deus pegou essa responsabilidade e entregou para as pessoas. Então, todo esse trabalho que Israel deveria ter feito, cada um de nós tem que fazer. Então, essa responsabilidade não mais foi para um grupo. Tá? Então, essa responsabilidade foi agora individual. Cada um vai fazer o seu trabalho. Se não quiser, tá bom, outro vai fazer no lugar de você. Tá? Só que quando Deus toma essa decisão, tá? Ai da gente, ai de mim, se não cumprir esse propósito, que agora eu já sei, agora vocês sabem, e se não cumprir, ai de nós, porque será feito igual que fizeram com Israel. Israel teve só 70 semanas. Se nós não fizermos o que Deus fez, o que Deus mandou fazer, nós teremos as nossas próprias 70 semanas. Vai dar uma chance, um limite e acabou. Israel ficou um pária político durante milênios. Só agora que ele está lutando para ter esse reconhecimento. Mas a profecia não fala mais de Israel. Por quê? Porque ele, em termos de salvação, Israel não tem relevância nenhuma. Perdeu a oportunidade. Tá? Então, essa oportunidade veio para nós. Então, quais são essas 5 verdades que estão lá no santuário? Tá? Pode passar o próximo texto, o próximo slide, por favor. Está ali. As mais polêmicas. Perpetuidade da lei, ia colocar perpetuação. A lei é perpétua. Ministério de Cristo no santuário celestial. Só nós, adventistas, falamos isso daí. Somos os únicos, dentro de todo esse conglomerado de igrejas, de religiões cristãs. Nós somos os únicos. Fiquei mais quente agora. Esquentou. Tá? Esquentou. Tá? E que é que quando a gente fala em público também começa a esquentar um pouco. Tá? A volta de Jesus, a maioria fala sobre isso. Só que de um pouco distorcido. Não é exatamente como a Bíblia diz. E um pouco distorcido, já é distorcido. Imortalidade condicional da alma. Onde que está a imortalidade da alma ali? No santuário. Nós não encontramos nada sobre isso, mas está ali. Tá? A natureza permanente do dom de profecia. Tá? O dom de profecia, Deus nunca deixou de ter profeta no seu povo. Sempre teve profeta. Mas houve um gap, houve um buraco, quando Deus ficou em silêncio. Não porque Ele quis, mas que os outros não quiseram. Que foi justamente depois do cativeiro, depois de Neemias em diante, nós não tivemos mais nada. Até Jesus aparecer. E quando Jesus aparece, e mesmo assim a Bíblia diz, olha, tem profetisa, porque a Bíblia menciona 2 pessoas, e menciona uma mulher profetisa. Então sempre teve, mas não mais com aquela grandiosidade que tinha como antigamente. Tá? Vamos então começar com a lei perpétua. Tá? Eu vou fazer o nosso costumeiro desenho. Tá? Esse que está aqui é a bandeira que nós levantamos, porque aqui se encontram todas as verdades que nós queremos saber a respeito da salvação. Tá? Que aqui no santuário celestial, no santuário terrenal está, ele é a nossa apostila didática de uma escola. Tá? Então, se você quer saber como que Deus trabalha com a nossa salvação, é ali que nós encontramos. Tá? Se você quer ensinar aos outros como que Deus trabalha para a salvação, este aqui tem que ser. Nós temos que saber isto aqui de cabo a rabo, de trás para frente, da frente para trás. Tá? Nós temos que conhecer isso daí. Próximo slide, por favor. Tá? Então, vamos lá. A lei é perpétua. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 11, 19. João está olhando as visões que já no ano 100 é o ano que João morreu. Tá? Jesus já foi para o céu. Tá? Israel já foi destruída, passou o ano 70 e João está preso.
que eles não pararam de falar. E lá na ilha de Patmos, colocaram, segundo a tradição, diz que pegaram João para calar a boca dele e jogaram numa bacia de óleo fervente, óleo, azeite, jogaram aí dentro. E ele estava como se estivesse numa piscina. Tá? Não aconteceu nada, igual que não aconteceu nada na fornalha com os 3 garotos ali, ele também não aconteceu nada com ele. Aí todo mundo ficou surpreso, aí não sabendo o que fazer, com medo de tirar a vida dele, já que ele não morreu, então os deuses estão cuidando dele. Aí mandaram ele para Patmos. E lá, Deus... Agora eu estou com frio. Agora eu... Esse você cortado aí. Agora eu fiquei com frio. Fechar a janela ali, Não, eu abri a janela porque realmente estava abafado, tá? E aí, estava mesmo com calor, agora eu estou com calor. Acho que estou entrando na etapa que eu não queria chegar. Tá? Então aí lá em Patmos, Deus vai mostrar Apocalipse. Lembrando que o livro de Apocalipse foi escrito antes do livro do Evangelho de João. Tá? Então, lá, depois do ano 70, então, João vai ver as visões. E nessas visões, ele vê o que está acontecendo lá no céu. Então, ele vê as coisas que estão lá, Deus vai mostrar, mas de maneira simbólica. Tá? De maneira simbólica. Então, aí vai aparecer Jesus, mas como um cordeiro, um animal. Então Deus vai mostrar isso agora de maneira simbólica. E olha só, e numa dessas visões, lá no capítulo 11, dá uma olhada lá em Apocalipse 11, João vê uma coisa que as pessoas ficam, até hoje, isso que está ali, é essa mesma lei que estava aqui na terra, ou é a que Deus tem lá, sempre teve lá guardada? Tá? Então, diz assim em Apocalipse capítulo 11, o verso 19. Tá? O verso 19. E olha só, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Tá? Então, dá uma pausa ali. Esse que está aqui é o terrenal. Tá? Lá não tem o átrio, porque o átrio representa a terra. Então lá tem esse pedaço que está aqui, que representa, aqui no terrenal, esse pedaço representava todas as atividades que deveriam acontecer no céu. Tá? Então agora, já que está, João vai lá no céu, em visão, e ele vai observar aqui. Então o que ele vai observar? Então lá no 19, né? Diz assim, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. E foi vista, o quê? A arca da aliança, no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grandes saraivadas. Então, aqui tem algumas informações boas. Primeiro, quando ele disse que se abriu e viu a arca, então ele está observando que parte do santuário? O lugar santíssimo. Então, lugar santo e lugar santíssimo. Tá? Então, ele está observando aqui. Se ele está observando aqui, se aqui foi aberto, tá? Então ele estava fechado, óbvio. Então significa que o que estava acontecendo aqui ainda não era o momento de acontecer aqui. Na hora que ele diz, se abriu, por quê? Porque agora ele vai fazer o quê? Vai fazer a transição de etapas. Então vai começar um trabalho aqui. E o que ele observa quando começa essa transição, que chama a atenção dele? O que está escrito? Sim. Daí na Daniel fala, e até 2.300 tardes e o santuário será purificado. Então aquela data que foi prevista lá, eles entendiam que era a volta de Jesus, mas na verdade não era a volta de Jesus. Exatamente. Se iniciava o juízo investigativo. Isso. No caso,
E no caso é o que ia acontecer ali. Começar a acontecer exatamente aí essa visão. Isso, exatamente. Então, esse pequeno ponto que está ali, ele está observando o que seria no futuro 1844. Em termos de simbologia, é isso que está acontecendo, certo? Mas o texto não termina só ali. O que acontece? Isto é o que acontece onde? Onde? No céu. Também tem acontecimentos na terra, que é a seguinte parte do texto. Diz: foi vista a aliança do santuário, e sobrevieram o quê? Vozes, trovões, terremotos e grande sarevada. Isso é onde? Então no céu teria vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então não é no céu. Na visão dele, ele viu essas coisas. Duas coisas que acontecem lá e acontecem também na terra. E na terra acontece o quê? Essas coisas seguintes. Tá? Essas coisas seguintes. Tá? E foi o que aconteceu. Só que quando disse assim, vozes, trovões, terremotos, grande saraivada, não significa que vai ter terremoto na terra. Literal. Não significa que vai ter saraivadas na terra. Literal. Porque tudo isso aí é simbólico. E houve terremoto que sacudiu a população, mas tudo isso é social. O que aconteceu quando Jesus fez essa transição e o povo entendeu errado? Né? Por isso é que nos ataca. Eles erraram, agora estão tentando arranjar desculpas. É isso que estão atacando hoje. Você encontra na internet, estão falando sobre isso. Vários estão falando sobre esses pontos. Estão atacando esse trabalho de investigativo. Hoje, o mundo inteiro, de repente, se focou no ataque nesse ponto que está aqui. Então, esses são as atividades, a parte simbólica no texto do que aconteceu na Terra. E houve abalo social. As pessoas, imagina o dono da Uningá, o verdadeiro dono. Ele chega lá, os verdadeiros donos, eles aceitam a mensagem nesta época, Jesus vai voltar, aí eles vendem suas coisas para aplicar, para que esse evangelho seja proclamado. E esses donos esperam esse dia, a volta de Jesus. E Jesus não vem. Eles venderam tudo, venderam casa, venderam todas as pertenças que tinham. Afinal, não vai servir nada no dia 22, porque Jesus já voltou. Só que chegou nesse dia, Jesus não voltou. Passou uma semana e Jesus não voltou. A decepção que teve, as pessoas que tiveram, foi tão grande que teve gente que tirou a vida. Porque acreditaram numa mentira. Esse abalo é esse que está ali. Todas essas coisas, tá? Eu estou usando o da Uningá para ter uma ideia, tá? Do que aconteceu. Tá? Então, esses relâmpagos, vozes, trovões, tá? Terremotos e grande saraivada, é uma descrição do que aconteceu. Primeiro, relâmpago. O que o relâmpago faz? Ilumina e faz estrondoso. Foi o que aconteceu com a mensagem do segundo advento. Jesus vai voltar. As pessoas começaram a ouvir coisas que não ouviam antes. Para nós isso é tranquilo, normal. Mas para aquela época era uma coisa nova. Está na Bíblia? Onde começaram a estudar a Bíblia de novo. Tá? Esses relâmpagos, vozes, as pessoas propagavam isso aos cantos, de boca a boca. Não tinha a internet, não tinha os meios de comunicação normais que tinham depois. Tá? E aí eles começaram a falar, olha, eu escutei uma mensagem que está na Bíblia que fala isto. As pessoas se reuniam e iam, estudavam em casa. Foi um abalo total. Onde? Estados Unidos. Tá? Que mais? Terremoto. Tá? E grande saraivada. Por quê? Porque o desapontamento depois foi terrível. Só que a igreja adventista não existia na época. Ela só veio a existir 20 anos depois. Quando eles foram obrigados a se organizarem. Porque as pessoas
que ficaram, sobraram, olha, era praticamente a metade dos Estados Unidos esperando Jesus, fazendo tudo isso que está ali. Não aconteceu? Isso é chamado de grande desapontamento. De todos eles, aí 5 pessoas sobraram, contando aos dedos, 5. E em vez de estudar nas casas, porque as pessoas queriam saber quem era o responsável de tudo isso, aí eles iam nos celeiros, longe, afastados, para estudar sozinhos. O que aconteceu? Chorando as lágrimas. Isso daí também está descrito em outras partes sobre o livrinho. Depois vamos estudar sobre o livrinho que João comeu. Foi doce na boca e amargo no estômago. E depois, no final, Deus diz assim, é necessário que profetizes de novo. Profetize, não fala prega de novo, profetizar. Falar as verdades de Deus significa profetizar. Porque nós estamos falando coisas que ainda vão acontecer. Tá? Então, nesse sentido, nós somos os pequenos profetas que Deus chamou. Tá? Espírito de profecia. Aí essas 5 pessoas começaram a entender o que aconteceu. Quando Deus ilumina a cabeça de um deles e fala assim, opa, todas as contas matemáticas que fizemos está correto. O que estava correto foi a interpretação, que você comentou. A interpretação. Eles acharam que esta transição seria a volta de Jesus. Mas não é. Era o início do dia da expiação. Tá? Então esse abalo era necessário. Esse foi o segundo desapontamento que a igreja de Deus teve. Teve um primeiro, anterior. Só que aconteceu com Jesus. Quando Jesus subiu no jumentinho, ele estava indo em Jerusalém, as pessoas falaram, agora vai. Agora é Deus. Agora ele vai assumir o trono, o poder, e além de assumir, ele vai enfiar o pé na porta e vai acabar com Roma inteiro. Quando Jesus para, chora, dá volta. Aí quando ele fala, Jerusalém, Jerusalém, tantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos e você não quis. Não. Se afastou. Essas pessoas que estavam, agora vai, aleluia, 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 se voltaram contra ele. Foram eles que pediram, crucifiquem. Esse foi o primeiro desapontamento para iniciar a igreja de Deus. Para sobrar o quem? A nata. Os verdadeiros cristãos que iam dar avante a toda essa nova etapa da aliança de Deus, a nova face. A mesma coisa aconteceu aqui. Deus não queria todos. Deus queria só algumas pessoas que fizessem esse trabalho. Não é qualquer um. Igual Gideão. Deus olhou para todo aquele exército que Gideão tinha reunido e falou, tem muita gente. Só tinham muito mais. Tem muita gente. Aí foram diminuindo, até sobrar quantos? Só 300. Com esses 300 eu vou fazer o trabalho. Eles são muito mais. Só 300. Aqui, Deus olhou para todo aquele conjunto, é muita gente. E no final sobrou quantos? 5. Esses 5 são responsáveis por nós estamos hoje pregando o Evangelho. Esse Evangelho que está aqui na Bíblia. É necessário que profetizem? Não, profetizaram. Se eles não tivessem feito esse trabalho, outros teriam feito. E aqui nós estamos por causa disso. Tá? E essas são as verdades que estão ali. Então aí estamos vendo de que a lei de Deus ela é perpétua. Porque ele está no céu. Esta aliança que está aqui, ele está lá no céu, está ali. Os 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos, o quarto está ali no meio. Então, não é para ficar criando doutrinas que não existem. É só olhar para o santuário que vocês vão ver que a lei de Deus ele continua viva e vai continuar na eternidade. Tá? Vamos lá para o outro texto? Deuteronômio capítulo 10. Tá? Capítulo 10. Aí estão os 10 e o 31. O 10. Vamos lá em Deuteronômio. Aqui é só os detalhes, né? Em Deuteronômios. É o 5º livro da Bíblia. Capítulo 10. Achou, né? Capítulo 10. O verso 1 e 2.
Naquele tempo, me disse o Senhor, quem está falando é Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Então, quem que deu essa lei? Foi o próprio Deus. Não é a lei de Moisés. A lei de Moisés são outras leis, mas a lei de Deus é essa que está aqui. Então, o criador, o autor da lei dos 10 mandamentos é Deus. Ok? Então, não tem essa de que, não, Jesus já aboliu. Tá? É ele que deu essa lei. Agora vamos lá no capítulo 31. Tá? No capítulo 31, o verso 18. Verso 18. Só, né? Diz assim: esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, tá? Por se haverem tornado a outros deuses. É isso? Certamente. Tá. Não tem certamente, no verso 18. Diz, esconderei, desculpa. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado outros deuses. Tá? O que ele está dizendo? Que qual que é a regra máxima de moralidade? Amar a Deus, só tem um Deus. Que é justamente o quê? O que está escrito na lei. Tá? Então, o critério de julgamento de Deus é a lei dele. Tá? Já que se quiserem ter alguém como exemplo, na qual vocês se espelharem, Deus falando, se espelhar então que seja em mim. Então, e se vocês não fizerem isso, o que ele vai fazer? Vai esconder seu rosto da gente. Ok? Mais um outro ponto, Êxodo 20. Aí está o 4º mandamento. Lá no Deuteronômio também tem depois do 24, aqui, da continuidade. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras deste livro, deu ordem aos levitas que levassem a arca ao Senhor dizendo: tomai o livro da lei, onde do lado a arca da aliança do Senhor. Isso. Tá? Então, todo esse capítulo aí fala, tá, sobre, olha, Deus falando sobre a rebeldia de Israel. Tá? O livro posto ao lado da arca. Você está vendo o título? Você tem o título ali? Sim, o livro da lei posto ao lado da arca. Aqui do lado da arca, aqui, deste lado, tinha o livro da lei de Moisés. Que livro? Esse Pentateuco que está ali. Ele era chamado de livro da lei. Sabe esses 5 livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esse conjunto ali, ele era chamado de livro da lei. Esse conjunto era colocado aqui do lado. Tá? Que está escrito ali. Tá? E o que estava aqui dentro? As tábuas da lei. Essas tábuas da lei é o que está em Apocalipse, que nós acabamos de ler. Mas não esse que está aqui. Né? Ok? Esse que está aqui. Aqui dentro também estava esse que está aqui. Mas aqui o dedo, as pedras escritas com o dedo de Deus, estava aqui. Que João viu lá no céu. Tá? Então, a lei de Deus é perpétua. Aí os outros são detalhes, porque Êxodo, ele vai falar sobre o 4º mandamento, que está dentro da lei. Tá? E Jesus falando em Mateus 5. Jesus falando, olha só que contradição. A maioria das igrejas falam que é o seguinte, desculpa eu falar assim, não estou atacando ninguém, não é contra pessoas, é apenas contra a organização, porque eu tenho que falar o que está na Bíblia. Tá?
diz que a lei foi abolida. No entanto, o próprio Jesus diz que a lei não pode ser mudada. Como é que a lei pode ser abolida se ele mesmo disse que não pode ser mudada? Não faz sentido. Tá? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus 5, 17 e 18. Diz assim, 17. Não, Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para quê? Para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará a lei até que tudo se cumpra. Então, quem aparece e diga que a lei foi mudada, isso é o diabo falando. E depois no 19, né? Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que obedecer e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então existe um ai contra aqueles que ficam dizendo, alterando a lei. Ok? Existe um ai para aqueles que alteram a lei. O que acabou de ser lido agora são os textos seguintes. Eu li o texto, o 17 e o 18. O 19 e em diante, ele fala o ai. Tá? Existe uma condenação para os que ficam alterando a lei. Então o próprio Jesus, o próprio Deus, falando de que a lei não pode ser mudada. Então, quando você que estiver em outra denominação, tá? Não precisa sair de onde você está. Estude a palavra de Deus. E se realmente você descobrir essas verdades, aí você toma suas decisões. Tá? Confronta para quem estiver ensinando, porque quem está ensinando a alterar a lei é a voz do diabo. Está aqui na Bíblia. Desculpem eu falar dessa maneira, mas está aqui e eu tenho que falar. Ok? E bom, e em Eclesiastes ele te dá essa norma, né? A norma do dia final, tá? Quando todas as pessoas serão condenadas. Qual é a norma máxima? Tá? A lei de Deus. Tá? A lei de Deus. Ok? Eclesiastes está depois de Salmos, depois de Provérbios. (12, 12, 13 e 14. Os dois últimos textos. Achou, né? Já está grifadinho. Tá? Diz assim, de tudo que você tem ouvido, o resumo é este. Teme a Deus e quê? E guarda os seus mandamentos. Pronto. Tá? Porque isso é o quê? Dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, tudo será exposto. Então, Deus, ele é extremamente transparente. Então, não adianta ficar escondendo as coisas dos olhos de Deus, dos homens, se os olhos de Deus estão direto em nós. Não vai passar nada. Tá? Então, quem fica se preocupando em aparência, então, vai do jeito que está até Deus. Tá? Então, não se preocupe ou não fique envergonhado porque o que os homens vão pensar, vão falar. Se preocupe com o que Deus vai pensar a seu respeito. Tá? Próximo slide, por favor. Essa é a lei de Deus, ela é perpétua. Ministério de Cristo no santuário celestial. Se vocês lembram bem, isto que está aqui é chamado de átrio, que é o pátio do santuário. O lugar santo e o lugar santíssimo. Então aqui tem 3 etapas. Jesus aqui é representado como o Cordeiro. Tanto é que
João Batista apontou para Jesus e ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá? Quando Jesus morre e vai para o céu, ele assume um outro papel. O papel de sacerdote. Todos os dias aqui esse era o papel dele. Até 1844, ele estava assumindo o papel de sacerdote. Quando Estevão viu os céus abertos e o Filho de Deus, antes de morrer, ele viu ele no papel de sacerdote. Quando chega em 1844, ele assume tá vendo, Santo dos Santos? Tá? Ele assume o papel de sumo sacerdote, porque só ele que tinha acesso ao Santo dos Santos. Está ficando poluído, não sabe? Tá? Então, aqui ele assume o papel de sumo sacerdote. Então, as 3 etapas estão ali. Tá? Por isso que quando diz, olha o leão de Judá, lá em Apocalipse, aí João olha, ele vê um cordeiro imolado. Por quê? Porque ele está vendo o que ele fez. Por causa do que ele fez aqui, ele teve o direito de entrar aqui e fazer esse trabalho. E por causa do trabalho feito aqui, ele teve o direito de entrar aqui para fazer essa expiação. Por quê? Porque tudo começa aqui com o sangue derramado. Por isso é que na Bíblia diz que sem derramamento de sangue não tem perdão. Tá? Então, aí o sangue vem aqui, ele tem que passar e tem que chegar até aqui. E quem é que trazia o sangue? Primeiro, que o cordeiro ele morria. Quem que trazia? O sacerdote. Então ele tem que assumir o papel de sacerdote para que o sangue possa chegar até aqui. E para que ele entre aqui, tinha que ser o sumo sacerdote, que o sangue tem que chegar aqui. Então, por isso que ele tem que assumir o papel de sumo sacerdote. Está aqui as 3 etapas. O átrio, o lugar santo, o santo dos santos, como cordeiro, sacerdote, sumo sacerdote. E aqui estou colocando as datas. Tá? No ano 27, começa o início do cordeiro. Antes do ano 27, Jesus era alguém comum. O Filho de Deus estava comum. Ele estava lá fazendo o trabalho, tranquilamente, trabalhando com o pai dele. O pai já tinha morrido, então agora ele trabalha sozinho, ele faz os trabalhos, fazem os pedidos para ele faz o trabalho, ele ganha o salário para que ele continue trabalhando. Quando ele se batiza, ele assume o papel de cordeiro. E aí ele fica na espera. Lembram que na festa era o dia 10, o cordeiro era escolhido, um cordeiro qualquer. Aí eles encontram ele porque ele não tinha mancha nenhuma. Esse é o cordeiro. Aí ele era separado. Ele estava junto com todo mundo, mas separado no sentido de que ele estava diferenciado. Sei lá, eu fico falando, eles amarravam uma fitinha vermelha para que de longe distinguisse, está ali. Porque João distinguiu de longe. Olha ali, ó, é o cordeiro. Então, no dia 10, no dia 11, as crianças iam chegar, cadê o cordeirinho? Ele estava lá brincando com os outros. Por que eles sabiam que ele? Porque ele estava com uma fitinha, diferenciado. No dia 12, estava lá descansando embaixo da árvore. No dia 13, ele estava lá bebendo água com os outros. Estava junto. Só que já estava separado. Só que antes do dia 10, o dia 9, era um cordeiro comum. Jesus, assim, tá? Ele assume o papel do cordeiro. Dia 31, ele morre. Dia 31, ano 31, ele morre. Aí, no ano 31, ele assume o papel do sumo sacerdote bem no exato momento em que o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é derramado para todo mundo e começa todo aquele trabalho do livro de Atos. No ano de 1844, assume o papel do sumo sacerdote. Nós insistimos nesse ano porque é a profecia que fala sobre esse ano, nas profecias das 2.300 tardes e manhãs. Não foram os adventistas que criaram, foi Deus que criou. E essas verdades estão aqui, no santuário. Então, antes de ficar criticando a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, estude a parte do santuário para saber de que o trabalho de Deus, como no juízo investigativo que nós chamamos, está lá, está ali. Que é o período em que o sumo sacerdote ficava na presença de Deus. Quando ele sai da presença de Deus, acabou esse trabalho.
Tá? E esse é o ministério de Cristo nesse santuário celestial. Como cordeiro, como sacerdote lá no santuário celestial e como sumo sacerdote. Só que em algum momento ele vai ter que sair. Porque é isso daqui, ele nos ensina isso. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Está correto? Que isso é o que nos ensina isso aqui. Tá? Vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo 8. Livro de Hebreus. Está lá no Novo Testamento. Tá? Depois de Timóteo. Tá? Livro de Hebreus, capítulo 8, os versos 1 e 2. Tá? Antes de Tito. Isso. Aí. Depois, Colossenses, antes de Tito. Aqui, ó. Tá. Livro de Hebreus, achou, né? Capítulo 8, os versos 1 e 2. Tá. 1 e 2, achou, né? Sim. Oh, desculpa. É depois de Tito. Era depois de Tito. Eu falei antes, é depois de Tito. Depois de Timóteo. Depois de Timóteo. Pode enganar, não. Aqui, ó. Aí, ó. Tá? Chegou em Tito, aí mandei ele para frente, para trás. Tá? Capítulo 8, versos 1 e 2. Diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, ali, tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Aqui eu vou abrir um parênteses. Quando Paulo está falando isso, ele está falando na época em que Jesus está no lugar santo. Porque não chegou ainda 1844. Estamos falando ainda antes do ano 100. Tá? Então ele está dizendo, possuímos tal sumo sacerdote, que ele ainda não assumiu o papel de sumo sacerdote, tá? Mas que se assentou à direita, aí ele já troca no mesmo texto, diz, este vai ser o sumo sacerdote, mas neste momento ele está aqui, tá? É isso que ele está dizendo, tá? Que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu no homem. Tá? Ou seja, Paulo está dizendo de que existe um santuário lá no céu e que existe um sacerdote, que é o próprio Jesus, que ele está lá. E que ele vai ser ainda o sumo sacerdote. Então significa que durante a história, no transcorrer do tempo, Jesus ele tem um ministério a cumprir nesse santuário celestial. Tá? Então, e eu não sei se tudo isso está tão claro aqui, como é que tantas pessoas conseguem chegar a outros e dizer o contrário do que isso daí? Ah, não, isso aqui não serve. Não existe. Eles consideram, né? Não entendo. Tá? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 1. Tá? Apocalipse, capítulo 1. Tá? Vamos lá nos versos 12 e 13. Lá no Hebreus também, ele vem falando também que ele está nos... Ele é nosso mediador. Mediador. Sim, ali. Tá? Ali. Tá? Que legal, né? Ele assumindo um papel constante ao nosso favor. Tá? Aí o 12 e o 13, os versos 12 e 13, capítulo 1, versos 12 e 13. Diz assim: voltei-me para ver quem estava comigo, e voltando vi 7 candeiros de ouro. Onde que estavam os 7 candeiros? Está aqui, os candeiros. Então, significa que ele estava neste lado aqui. João estava neste lado aqui. E quando ele escuta a voz, ele olha e vê os 7 candeiros. Agora o verso 13 diz assim: e no meio dos candeiros,
um semelhante ao Filho do Homem, com vestes, talares e cingidos. A altura do peito, com um cinto de ouro. Quem era? Jesus. Então Jesus está andando no meio, ele fala para João, quando João olha, ele está no meio dos candeeiros. Os candeeiros significam a presença do Espírito Santo em favor das igrejas. Tá? E significa também as igrejas que são a luz do mundo. Tá? E Jesus está lá no meio. Então, João está aqui, no lugar santo. Então, Jesus tem seu trabalho, seu ministério, o trabalho dele é temporário. Eu vou dizer que ele é temporário, porque em algum momento ele vai acabar, quando acabar o pecado. Quando isso acabar, não mais terá esse santuário, porque Deus será o nosso santuário. E viveremos com ele eternamente, ok? Mas por enquanto o pecado existe, todo esse trabalho jurídico, ele vai acontecer, ok? Vamos lá, próximo slide, por favor. Qual é o próximo? A volta de Jesus. Onde que está aqui a volta de Jesus? Lembra que é Jesus o sumo sacerdote, não é? Aqui no santuário terrenal. Tá? O sumo sacerdote, ele saía e vinha até o povo. Até aqui. Ele tinha que sair daqui, chegava no átrio de novo, para abençoar o povo de Israel. Então, esta volta que está aqui ao átrio, significa o quê? A volta de Jesus. Então, quando Jesus olhava isto que está aqui, esta era a agenda de Jesus. Por isso é que Jesus tinha certeza de que ele ia voltar. Tudo isso daí, ele tirou tudo do santuário. O santuário foi a agenda de Jesus para seu ministério. Por isso é necessário que cada um de nós gaste muito tempo estudando isso que está aqui, com a orientação do Espírito Santo. Tá? A gente estava aquela hora do Apocalipse, eu estava tendo observado aqui no mesmo 1:17, ele fala: quando eu vi, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Pegou o poder absoluto. Essas palavras Jesus falou para os discípulos. Quando ele ressuscita, ele disse assim bem claro: eis que agora tem me dado o poder nos céus e na terra. Tá? Ele foi para o céu e voltou. Tá? E lá ele foi inaugurar o santuário. E aí ele chegou falando, sabe quando você conta algo que aconteceu com você? Olha, recebi um diploma lá, recebi as chaves, o poder, tem me dado o poder nos céus e na terra. Então, formalmente, ele, o humano que estava nele, recebeu essa formalidade do poder absoluto como Deus. Tá? Legal, né? Legal, né? E a ele que nós rendemos honra e glória. E é ele que está preocupado conosco. Tá, vamos lá então? João 14, 1-3. Tá? João, Evangelho de João. Tá? Eu vou dar algumas pinceladas aqui, porque isso nós já sabemos, né? Aí nós vamos passar isso no grupo, né? Você viu que é muitos detalhes, muitas coisas para falar, e nós não estamos o tempo todo. Em João 14:1 diz assim, como que começa João? Não se turbe o vosso coração. Crede em mim. O que mais? Deus. Crede em Deus. Vou preparar o vosso lugar. Então Jesus está dizendo que ele vai e vai voltar. Tá? Ele está dizendo que tem moradas lá já prontas e ele está indo preparar. Tá? Vai deixar a kitnet prontinha para o Paulo, do jeito que o Paulo gosta. Amém. Em Isaías 59:17 tem uma coisa especial. Tá? Aqui ele diz que quando Jesus sai daqui, ele vai trocar de roupa. E ele vai vestir vestes de vingança.
Vestes de vingança. Para quem? Para dar o merecido para os outros. Só que isso não vai ser no mesmo dia. Porque o juízo, ele tem o início, o meio e o fim. O fim é que a última coisa que vai se realizar é com os ímpios. Porque eles vão receber o que eles procuraram, o que eles insistiram a ter, o pagamento devido. Tá? Então, nesse sentido, essa simbologia é que ele vai vestir as roupas de vingança. Por exemplo, o juiz, quando ele vai dar seu veredito, ele, simbolicamente, ele está com as vestes de vingança. Mas quando ele vai dar a favor de alguém, ele está com que veste? É a mesma veste, só que é simbolicamente. Ok? E todos esses versos aqui, Apocalipse 14, 14, tá? Ele vem com as nuvens, Apocalipse 12, 22, 12, ele vem para buscar os salvos. E em Hebreus 10 diz que Deus não vai tardar. Ah, mas como não vai tardar? Se tem gente, meu avô já morreu, que ele esperou, minha sogra já morreu. Não vai tardar porque para cada pessoa o tempo de demora, o tempo de espera, é o tempo de uma vida só. Então não se preocupe com a vida dos outros, preocupe-se com a sua vida. Porque o seu tempo de vida não significa que você vai viver 100 anos. Meu avô viveu 107 anos. Não significa que eu vou viver. E se o meu tempo de vida que Deus determinou para mim fosse até hoje? Então meu tempo acabou hoje. Entendeu? E para Paulo dizer assim, ó, morrer em Cristo é lucro. Por quê? Porque se morreu, já acabou, já está salvo. Não é preocupação, né? Tá. Por que se preocupar com esta vida se já foi? Próximo slide, por favor. Nós temos a imortalidade condicional da alma. Olha o seguinte, tá? Vamos estender um pouquinho, tá? Que é o seguinte: se Jesus está intercedendo aqui pelos mortos, se os mortos não morreram, se eles vivem imortais, fantasmas, esse tipo de coisa, por que ele vai julgar eles? O julgamento começa com quem? Com os mortos. Ele está em Ezequiel. Tá? A alma que pecar, essa morrerá. Isso é dito bem claro. Então, se Deus disse uma coisa e os outros dizem que a alma é imortal, a quem que eu acredito? Em Deus ou aos outros? Em Deus. Aqui, ó. Só que nós temos desde Eva, nós temos desde Adão, nós temos esse problema em desacreditar o que Deus disse. Deus disse para Adão e Eva: vocês morrerão o dia que comerem dessa árvore. Está em Gênesis, não coloquei ali, está em Gênesis, tá? Vocês vão morrer. Satanás diz assim: não morrerão. As pessoas foram atrás de Satanás. Até hoje, Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. E os outros dizem o contrário. A quem que eu acredito? Em Deus. Se Deus diz que a alma vai morrer, essa vai morrer. Então, ali está implícito. Tá? Em 1 Coríntios, diz que a alma é imortal. Só vai acontecer quando Jesus voltar. Porque ele está bem escrito ali. Tá? Este corpo deixará de ser mortal para se revestir de imortalidade. Com essas palavras. Bem claro. Mas as pessoas continuam insistindo em que morreu, foi para o céu. Já está no céu. Não está no céu. Exatamente. Tá? Então, quando se fala sobre espiritismo, imortalidade da alma, tem várias vertentes. Você pode inventar um monte de coisas. Tá? E em Apocalipse 1, tá? Os mortos serão julgados. Está lá bem claro, em Apocalipse 11, que os mortos eles são julgados. Então, significa de que não existe imortalidade da alma. E se existir, a Bíblia diz que ela é condicional. Tá? Há uma condição para que a alma seja imortal. E o próprio Jesus fala bem claro, tá? Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Por quê? Porque haverá o quê? Haverá o quê?
su ressurreição. Quando Paulo falou com os gregos sobre este ponto, não quiseram mais ouvir. Porque aí matava todas as ideologias que eles têm. Porque todo aquele dos deuses, aquele esquema de deuses que eles tinham, aquela mitologia toda estava baseado nesse alicerce de imortalidade. Aí Deus vem e dá uma rasteira neles, e aí eles não querem ouvir. Como muita gente, não quero ouvir. Por quê? Porque minha igreja, ele ensina isso que está aqui, e eu acredito na minha igreja. Então, tá ali. Próximo slide, por favor. Tá? E eu quero falar sobre este ponto que está aqui. Esse é o último, né? É o último. Prestem atenção aqui. Tá? A natureza permanente do Espírito Santo. Tá? Aqui em 1844, começa o espírito de profecia. Se você só olhar lá em Joel, tá? Todo o capítulo 2 de Joel, tá? Dá uma olhada lá no livro de Joel, livro pequeno. Vamos estender um pouquinho, tá? Livro de Joel. Este eu quero deixar bem claro. Joel é um livro que está depois de Daniel, tá? Não, depois de Daniel tem Oséias, depois tem Obadias, depois tem Joel. Procura o livro de Daniel e está logo em seguida. Tá? Jeremias, Lucas, um pouco mais. Ezequiel, um pouco mais. Daniel, um pouco mais. Um pouco mais. Amós, Joel. O livro de Joel. Este livro de Joel, ele vai explicar o que vai acontecer em épocas em que acontece o dia da expiação, tá? Para o futuro. E aí ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Em Pentecostes começou, olha, quando Jesus fez essa transição aqui, o Espírito Santo, ele desceu sobre as pessoas. Tá? Quando Jesus fez essa transição, tá? O Espírito Santo ele desceu sobre as pessoas para trabalhar sobre esse estardalhaço que nós lemos ali. Tá? Terremoto, vozes, araivadas, essas coisas. Tá? Quando é que vai acabar a ação do Espírito Santo no coletivo? Vai ser antes dele sair daqui. Tá? Antes dele sair. Aí é que vai ter de novo o derramamento do Espírito Santo, tal qual Joel está falando. Então, esse trabalho que vai acontecer, ele começa em 1844. Tá? Claro, começou antes, mas assim, associado ao dia da expiação. Como o dia da expiação ele começa aqui e termina antes da volta de Jesus, então aqui teve derramamento do Espírito Santo e aqui também. Aqui teve derramamento sobre quem? Sobre uma pessoa. E aí eu tenho que falar o que muita gente fica falando, tá? Fica atacando. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito de profecia na pessoa de Ellen White. Tem muita gente dentro do nosso meio que eles não gostam de ouvir Ellen White, por quê? Porque elas ouviram dos outros muita coisa que desacreditaram nelas. Então, antes de poder dizer não acredito ou atacar, peguem os livros dela e leiam o que está ali escrito. Antes de atacar a palavra de Deus, pega a palavra de Deus, lê para saber o que atacar. O que atacar. Não é atacar seguindo os outros. Maria vai com as outras. Tá? Então, tem que ler e tem que saber por quê. Nenhum texto de Ellen White contradiz a Bíblia, ao contrário, ela te pega e te leva para lá. E ela mesma disse, se encontrar alguma coisa, não é minha, não é meu. Por quê? Porque eu tenho que levar até lá. Ela não criou outro evangelho, ela não criou nada de novo. Está tudo aqui, deixa isso bem claro. O que Deus fala através dela foram conselhos dados para esse povo dos últimos dias. Que conselhos? Conselhos que já estavam aqui, só que um pouco mais amplificados. Tá?
Ela perguntou para Deus: Senhor, vai ter um profeta assim como eu lá no futuro? Deus não respondeu. Sabe por quê? Porque a resposta está dada no livro de Joel, capítulo 2. E está escrito que essas crianças que estão ali, eles vão receber o Espírito Santo e eles vão pregar, e nós vamos ser o grupo de apoio. Só que para ela saber, alguém tem que ensinar. E isso cai a responsabilidade sobre os pais. Então, todos temos que ensinar, ajudar essa criançada. Está vendo o que está tendo aqui embaixo? É as criançadas lá. Esses trabalhos são trabalhos de grupo de apoio, para que eles vejam quem é Deus, aprendam quem é Deus. Por causa de trabalhos assim, é que Daniel é o que nós conhecemos do livro de Daniel, porque ele tomou a decisão lá no cativeiro, quando ele já era jovem, porque ele aprendeu lá atrás. Então, esse espírito de profecia, tá, teve seu cumprimento durante todo o dia da expiação. Tá? Aqui está escrito, nesses textos, está mostrando de que capítulo 2 de Joel, esse capítulo, ele está associado ao dia da expiação. E quando nós vemos no dia da expiação, que ele começa em 1844 e termina na volta de Jesus, quando Jesus sai do lugar santíssimo, significa que o Espírito Santo, o espírito de profecia, vai estar durante todo esse período. E nesse momento nós temos, está vendo aqueles livros ali? Escritos de Ellen White? Ela nos acompanha até hoje. Se quer saber, Loma Linda tem um grupo de adventistas que não estão associados a tribos, a questões genéticas. Eles seguem 100% esses livros que estão ali. E aí o que acontece? Eles são grupos de estudo da ciência, porque eles são longevos. A saúde nesse bairro que está ali não tem drogarias, não tem nada disso. Não adianta vender remédios, porque o remédio é o próprio Deus. Só seguindo as orientações de Deus. Tá? Rapazes de 15, 16 anos correndo, fazendo Cooper junto com pessoas de 100 anos. Juntos, com a mesma energia. São grupos de estudo, não estou inventando. Está tudo registrado. Tá? A ciência está estudando esse grupo, como estuda outros grupos, mas os outros grupos são tribais, são grupos, tá? Étnicos. Loma Linda não são grupos étnicos, são pessoas variadas, que decidiram seguir as orientações de Deus 100%. Que orientações? O que estão aqui e o que estão nesses livros de Ellen White. Tá? Então não adianta ficar atacando coisas que não se sabe, repetindo só o que os outros dizem. Tá? A natureza permanente do dom de profecia. Tudo isso que está aqui faz parte de Deus. E é óbvio que o Espírito Santo vai estar ali, tá, com o espírito de profecia. Vamos orar? Tá? Pai amado, agradecemos mais uma vez por o Senhor ter nos cuidado, ter nos abençoado. Obrigado, Senhor, porque todas as verdades que nós temos, que nós conhecemos, está tudo embutido ali no santuário que o Senhor tem nos dado. E hoje nós temos a liberdade de poder estudar e poder descobrir essas verdades, essas maravilhosas verdades que o Senhor tem nos dado. Quem não estuda isso em tempos de paz, como vai estudar em tempos de proibição, de censura? Então hoje nós pedimos que o Senhor nos dê o teu Espírito Santo e nos dê o ânimo, as forças, a capacidade, a inteligência de poder entender as suas palavras, porque essas verdades não estão tão assim, na superfície, mas temos que vasculhar, temos que comparar textos, temos que estudar um pouco mais. Peço, por favor, que nos ajudes a aprender, a estudar, e nos ajudes a ensinar para os outros. Eu que te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.